Fala, mitos! Como vocês estão? De boa? E hoje, galera, estamos aqui para passar dicas para você mitar para a quarta rodada do Cartola, galera. É isso aí. Já chega e comente qual foi a sua pontuação na última rodada, galera. Deixa aí nos comentários quantos pontos você fez nessa terceira rodada. E galera, nessa terceira rodada fomos bem, fizemos 71 pontos. Não foi aquela pontuação sensacional que nem a gente esperava, mas fomos bem, fizemos 71 pontos. Claro, né, que o Bahia e o Atlético Mineiro decepcionaram muito, galera. Isso prejudicou muito a nossa pontuação aí, né? O Hulk, que era nosso capitão, não fez nada. O nosso reserva de luxo aí zicou, né? Que foi o Bruno Henrique. Né? O Atlético Mineiro aí em si zicou, né, galera? O Atlético Mineiro aí empatou 2-2 com o Vitória aí, né? O Rony até que foi bem aí. O único aí que ajudou a gente a fazer essa pontuação aí, que mitou no nosso time, foi o Verratti, né, galera? Fez 18,20, foi muito bem o Verratti. O Ares também, o Ares e o Verratti foram os dois jogadores que mais foram bem no nosso time. O Ares fez 10 pontos, deu uma assistência, finalmente o Ares participou de gol. E o Verratti mitou ainda, galera, fez 2 gols. O que a gente deu azar aí, né, galera, é que o Atlético Mineiro e o Bahia tomaram gol. Se um dos dois times, se o Atlético Mineiro ou o Bahia tivesse mantido esse dia, mano, a gente provavelmente teria passado dos 80 ou até os 90 pontos, mano. A gente deu azar nisso, né? O Bahia empatou 1-1 com o Mirassol em casa, zicou. E o Atlético Mineiro empatou 2-2 em casa com o Vitória, inclusive aí. O Scarpa não fez nada. O Hulk até que foi bem, galera. Os nossos atacantes do Galo foram bem, até que fizeram uma média básica. Mas, galera, fomos bem até que, né, galera? Fomos bem aí. A nossa pontuação poderia ter sido muito pior aí, né? Se o Ara não tivesse correspondido, se o Verratti não tivesse correspondido, a gente poderia... Claro, a gente poderia também ter ido muito melhor se o Bahia e o Atlético Mineiro tivessem mantido o SG. Mas deixa aí nos comentários quantos pontos você fez aí nessa terceira rodada. Mitou, zicou? Deixa aí nos comentários. E valorizamos 2 cartoletas, galera. Estamos com um patrimônio de 127 cartoletas. Estamos até que bem em cartoleta, tá, galera? Dá pra montar um monte de time nessa rodada 4. Então é isso. Vamos que vamos, galera. Esboçar o nosso time e passar dicas para você aumentar para a quarta rodada. E o nosso time alternativo, galera, fez 58 pontos. O time alternativo aí zicou de novo. O time alternativo tá numa zica esse ano aí. O time alternativo fez 58 pontos. Foi muito mal aqui, né, galera? A gente aqui, para que não funciona, galera, que o nosso time alternativo aí do canal é um time alternativo onde eu ponho peças alternativas do time principal, tá? E que acabaram não correspondendo aqui, né? A gente até que montou um bom meio campo aí, né? A gente colocou o Everton Ribeiro aí mesmo estando caro. O time alternativo que tem pouca cartoleta. Aí não valorizou quase nada de cartoleta. Aí continuou com 118. Mas, galera, aqui no time alternativo, mano, a gente conseguiu até montar um bom meio campo. O Everton Ribeiro, o Coutinho, né? O Coutinho foi um dos únicos que correspondeu aqui no nosso time alternativo. Deu uma assistência, foi muito bem aí, né? O Piquerez, galera, aqui nas laterais do nosso time alternativo foi muito bem. A gente colocou o Piton aí, que fez uma média básica. E a gente colocou o Piquerez, que mitou, galera. E sim, a gente acertou em cheio, né? A gente fez uma apostinha no Gabriel Tagliari, Juventude, zicou. Mas aqui o nosso reserva de luxo, o Eric Pulga, acabou mitando, tá, galera? Mas é isso, galera. Comenta aí quantos pontos você fez, qual foi a sua pontuação nessa rodada. Deixa aí nos comentários e... vamos que vamos, galera, em busca de mais uma mitada. Bom, galera, vamos lá então. Já estamos aqui no nosso campinho. Vamos começar aqui com o nosso... Não, galera, vamos começar diferente essa rodada, porque essa rodada tá difícil. Bora começar então aqui com o nosso ataque, galera. Vamos escalar aqui o nosso ataque para essa quarta rodada aí, né? Bom, galera, meu primeiro atacante, galera, pra mim... tem que ter um atacante do maior favorito dessa rodada. Pra mim tem que ter um atacante do Flamengo, que é o grande favorito nessa rodada. Joga com o Juventude em casa. Meu primeiro atacante vai ser aqui o Bruno Henrique, galera, custando 8 cartoletas, pegando o Juventude em casa. O Flamengo aí, né, que pra mim é o time mais favorito nessa rodada. Tem que apostar em cheio no Flamengo. Pega o Juventude em casa, o Juventude que tá mal aí, né?
Mas ganhou do Ceará aí dentro de casa por 2-1, mas já tinha perdido pro Botafogo de 2-0, né, galera? Então o Juventude aí vem mal aí, né? O próprio Botafogo, como eu já tinha dito, ganhou de 2-0 do Juventude. Pra mim, o Juventude é uma equipe muito, sabe, fraca, galera. Pra mim, o Juventude é outro time que briga pra não cair. Pode até não se rebaixar, mas o time do Juventude é um time muito fraco, principalmente quando joga fora de casa. E o Bruno Henrique, né, foi muito mal nas últimas, e como é nas últimas ele tá indo bem, gosto do Bruno Henrique, vai ser meu primeiro atacante pegando o Juventude. Meu segundo atacante, galera, bom, eu vou estar escalando aqui, galera, um atacante do Corinthians, galera. Eu sei que o Corinthians perdeu na última, aí foi muito mal contra o Palmeiras, mas eu gosto muito do atacante do Corinthians, o Memphis Depay. E o próprio Yuri Alberto, galera. São dois atacantes que eu gosto muito para essa quarta rodada. Por enquanto, galera, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar colocando aqui o Yuri Alberto. Mesmo ele não tendo feito nada na última, é um cara muito, muito fazedor de gol. O Yuri Alberto, a gente já sabe. É o artilheiro do Corinthians por enquanto no ano, se eu não me engano, né? É o cara que é fazedor de gol. Contra o próprio Vasco, a gente colocou ele de capitão e ele foi muito bem. E nessa área tem um jogo até difícil, pega o Fluminense em casa, mas cara, o Corinthians tem um retrospecto muito bom contra o Fluminense, principalmente quando joga dentro de casa, tá, galera? Então vou estar colocando em Roberto, é artilheiro, é fazedor de gol, vai ser aqui meu segundo atacante pegando o Fluminense. Meu terceiro atacante, galera, olha, eu tô em dúvida, galera, porque aqui agora tem poucas opções. Tem atacantes bons, mas que jogam fora de casa, galera. Cara, assim, quem que eu posso destacar? Tem aqui o Gabigol, pegando o Bahia aí dentro de casa, mas um pouco fora da curva. O Guilherme de Santos chutando os cartoletes. Olha, galera, por enquanto eu vou estar fazendo uma aposta aqui nesse ataque. Tem o próprio Hulk, galera, que eu esqueci de destacar. Gosto do Hulk, só que o problema é que o Hulk tá muito caro, tá, galera? Então, galera, por enquanto, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar colocando aqui o Igor Jesus, né, como meu terceiro atacante. 13 cartoletes, pegando São Paulo dentro de casa, que tá mal. E, cara, assim, o Igor Jesus, mesmo não participando igual, um cara que foi muita média básica, galera. Ele vem muito bem na última. É um cara aí de muita média básica, mesmo não fazendo gol aqui, ó. Na última fez 6,40, na segunda rodada fez gol, na primeira rodada fez média básica. Então, assim, cara, o Igor Jesus é um cara de muita média básica. Por enquanto, vai ser aqui meu terceiro atacante pegando São Paulo, que tá mal. Certo, galera? Por enquanto, esse aqui é o nosso trio de ataque. Bora passar então aqui pra nossa meiuca, galera. Pra mim, meio campo, mesmo ele estando caro, pra mim tem que ter Jorge Arrascaeta. Como eu falei, pegando Juventude dentro de casa, o Flamengo é o time mais favorito aí da rodada aí, né? Flamengo aí que é o líder do Campeonato Brasileiro. E, cara, assim, o Arrascaeta, mano, não tem como deixar ele fora do seu time. Mesmo aí, né? O Arrascaeta tá tão caro, mano, pra mim não tem como deixar ele fora do seu time. É um cara que imitou na última. O Arrascaeta, mesmo não jogando tão bem assim, é aquele cara, é um craque de bola, joga muita bola. O Arrascaeta, todo mundo sabe, é um mito de cartola. Pra mim, tem que ter o Arrascaeta custando 20 cartoletes, mesmo estando caro. Pra mim, tem que ter o Arrascaeta pegando Juventude, vai ser aqui meu primeiro meio. Meu segundo meio, galera, olha, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar dobrando o meio campo do Flamengo, já que eu não dobrei o ataque do Flamengo, vou estar dobrando o meio campo. Tô indo aqui de Gerson, galera, Gerson, 11 cartoletes. Pegando aí, como eu falei, o Juventude. E, cara, assim, o Gerson, mano, se a gente for ver, nas últimas partidas não foi tão meio assim ainda no Cartola. Mas é aquela coisa, cara, o Gerson pra mim hoje é um dos melhores meio atividades do Brasil, galera. Ele tá jogando muita bola, o Gerson. Claro, ele deu uma baixada, ele deu uma caída o futebol aí do Gerson, mas joga muita bola o Gerson. Pra mim essa duplinha Gerson Arrascaeta tem que ter, principalmente se o Flamengo fizer 2, 3 gols no Juventude. Com certeza um desses caras aí devem participar de gol. Então vou estar colocando aqui o Gerson, vou estar dobrando aí o ataque do Flamengo. Claro, tem o Dela Cruz também, galera, só que o Dela Cruz é um cara mais assim de volante, né, galera? Mais um segundo volante, o Dela Cruz, tá? Eu não gosto de escalar cara muito que joga em segundo, primeiro volante, tá, galera? Eu prefiro mesmo o Gerson Arrascaeta. O Dela Cruz ainda não mostrou pra que venha no Cartola. O Dela Cruz assim, é um cara que não participa tanto de gol, tá, galera? Então eu preferi dobrar com o Gerson. Bom, galera, meu terceiro meia, galera, cara, tá difícil. Como eu falei, tem boas apostas. Eu gosto muito do Gustavo Scarpa, mesmo tendo ido mal na última. O próprio Mateuzinho, que foi muito bem. Gosto de uma apostinha aqui no Mateuzinho do Vitória, pegando Fortaleza em casa.
Como eu já falei, o próprio Dela Cruz, o Savarino do Botafogo, gosto dele, pegando São Paulo dentro de casa. Como eu falei, o Savarino tá jogando de atacante, tá? Aqui ele tá comendo cartola, mas na origem ele tá como atacante. Então gosto muito do Savarino. Olha, galera, eu gosto muito aqui de uma apostinha no Sérgio Oliveira do Sport, tá, galera? Custando 9 cartoletas, pegando o Bragantino. Ele que tá indo muito bem nas últimas. Aqui, ó, nas 3 primeiras rodadas ele foi muito bem. E olha que ele não participou de gol ainda, galera. Essa pontuação do Sérgio Oliveira, galera, foram tudo em média básica, tá, galera? Foram tudo em média básica, então, cara... O Sérgio Oliveira tá indo muito bem. Gosto de uma apostinha do Sérgio Oliveira pegando o Bragantino em casa, né, galera? Sport aí, né? Que vem mordido, precisa ganhar aí, porque tá na zona de rebaixamento. Perdeu as 3 primeiras, né? Então, assim, cara, o Sérgio Oliveira foi muito bem na regularidade. Gosto dele. Inclusive, vou estar fazendo aqui uma apostinha aqui no Sérgio Oliveira do Sport. Eu sei aí, né, que é um cara aí do último colocado, mas é um cara... O Sport vai jogar dentro de casa, precisa vencer com o apoio da sua torcida. E, cara, o Sérgio Oliveira vem indo muito bem na regularidade, vou fazer uma apostinha nele. Mas como eu falei, galera, tem muito meio campo, Dela Cruz, Savarino, Mateuzinho do Vitória, quem mais? Tem o próprio Alan Patrick do Inter, que eu esqueci de destacar, mas tem um jogo difícil contra o Palmeiras. Enfim, galera, tem muito meia bom para essa rodada. O próprio Scarpa, tem muita opção de meia para essa rodada, mas eu optei por esses daí, beleza, galera? Laterais, galera, olha, lateral pra mim tem um cara que eu não vou deixar ele fora do meu time, que é o Wesley do Flamengo. Mesmo ele tendo aí uma queda aí no seu futebol, aí, né? Mesmo ele dando aí uma baixada aí, uma queda no seu futebol, aí o futebol dele abaixou um pouco. Mas, cara, o futebol do Wesley caiu aí de rendimento. Mas, cara, o Wesley aí pegando o Juventude dentro de casa, aquela coisa, né, cara? O Juventude jogou contra o Botafogo fora de casa e não fez gol aí, né? O Juventude, pra mim, como eu falei, é outro time que vai brigar pra não cair. E, cara, o Wesley é um cara muito regular, mesmo ele tendo dado uma queda aí no futebol dele. Cara, eu gosto muito do Wesley, cara, um cara muito regular. Eu gosto do Wesley. Vai ser aqui o meu primeiro lateral, mas na própria aí, primeira rodada aí contra o Inter em casa, ele foi muito bem. Então eu gosto do Wesley, é um cara muito ofensivo também, vai ser aqui o meu primeiro lateral. Meu segundo lateral, galera, olha, eu queria muito colocar o Capixaba, tá, galera, nessa segunda vaga. Eu gosto muito do Capixaba, cara. É um cara aí que foi muito bem, a gente colocou o Capixaba na última e ele foi muito bem de novo, tá, galera? Eu gosto demais do Capixaba. Mas eu acho que eu não vou ter cartoletes, tá, galera? Olha, galera, por enquanto eu vou estar fazendo o seguinte, eu gosto muito do Escobar dos Santos. Pega aí o Atlético Mineiro dentro de casa e, cara, o Escobar tá voando também. É outro cara que é parecido, idêntico com o Capixaba. Vem muito bem também na primeira rodada, mitou na segunda rodada, mesmo tomando gol, fez 6,40. Na terceira rodada, mesmo tomando gol do Fluminense, o cara mitou, estourou na pontuação. Ele que já tem 16 desarmes, gente. O Escobar tem 16 desarmes, então, mano, tá voando. Por enquanto, vou estar colocando aqui o Escobar, pegando o Atlético Mineiro em casa. Eu sei que é um jogo difícil, eu sei que o Atlético Mineiro pode fazer gol, mas, cara, o Escobar tá voando em desarme. Vai ser aqui o meu segundo lateral. Mas como eu falei, galera, eu gosto demais do Capixaba aí para essa segunda vaga. O próprio Mateuzinho do Corinthians mais ousado. O próprio Alexandre do Flamengo, para quem quiser dobrar a lateral do Flamengo, eu gosto também. Zagueiros, galera. Bom, zagueiro não tem tantas opções assim. Por enquanto, galera, meu primeiro zagueiro pra mim é unanimidade. Tem que ter aqui, baratinho, custando 4 cartoletas aí e meia. É o Léo Ortiz do Flamengo. Como eu falei, custando 4 cartoletas e meia, pegando o Juventude aí em casa. Cara, vou dobrar a zaga do Flamengo aí, cara. O Léo Ortiz, que tá baratinho, precisa de pouco pra valorizar. Cara, o Léo Ortiz custando esse preço, pra mim, todo mundo tem que ter ele. 4 cartoletas e meia. Cara, assim, o Léo Ortiz até agora não fez, cara, tanta média básica assim. Mas, cara, se o Flamengo manter o SG, é um cara que vale muito. O Flamengo é o time mais favorito da rodada. Então, cara, se o Flamengo manter o SG, tá show de bola, tá legal. Então, vou estar colocando aqui o Léo Ortiz, pegando o Juventude em casa. Vou estar dobrando aí a defesa do Flamengo. O cara que não se mostrou ainda pra que veio. Ainda não foi tão bem assim ainda no Cartola, mas é um cara que dispensa comentário. E é um dos melhores zagueiros do Brasil. E, cara, se manter esse dia, tá ok, tá show de bola. Meu segundo zagueiro, galera. Bom, meu segundo zagueiro então, galera, olha,
E eu vou estar fazendo o seguinte, galera. Bom, tem poucas opções aqui na zaga. Olha, galera, eu gosto muito aqui de um zagueiro do Botafogo aí, o Jair do Botafogo. Mas eu gosto mais especialmente do Alexander Barbosa, custando 10 cartoletas. Se você tiver mais cartoletas, eu sugiro você pôr o Alexander Barbosa. Daí, se tiver menos cartoletas, eu sugiro você pôr o Jair do Botafogo. Gosto também do zagueiro do Botafogo. Gosto também. Fico em dúvida aí para escalar um zagueiro do Botafogo. Acho válido aqui para a rodada. Bom, galera, por enquanto, galera, eu vou fazer o seguinte. Por enquanto, eu vou fazer o simples aqui. Vou dobrar o zagueiro do Flamengo. Vou triplicar, ou melhor, triplicar a zaga do Flamengo. Estou indo de Léo Pereira. Ai, Jean, mas não é arriscado você já triplicar o Flamengo? Galera, assim, é arriscado sim, mas cara, o Flamengo pega o Juventude em casa, galera. O Botafogo, galera, na segunda rodada, uma rodada atrás contra o Juventude, ninguém tava dando nada pra SG do Botafogo. O Botafogo foi lá, manteve a SG. Então, assim, galera, não dá pra saber, né, o certo. Então, cara, mas o Flamengo, assim, dos SG é o único mais confiável, tá, galera? Então, cara, vou tá colocando aqui o Léo Pereira, tá, galera? Vou estar colocando o Léo Pereira, vou estar fazendo simples por enquanto. Vou estar dobrando aí a defesa do Flamengo. Mas claro, gosto dos zagueiros do Botafogo. Gosto muito aqui do Barbosa e do Jair também mais baratinho, galera. Se eu não fosse com o Léo Pereira, provavelmente eu iria com o zagueiro do Botafogo. Mas, galera, por enquanto eu vou fazer o simples aqui. Vou estar indo aqui com o zagueiro do Flamengo. Vou estar dobrando aí a zaga do Flamengo com o Léo Pereira. Vou estar fazendo aí, vou estar indo na segurança por enquanto. Mas gosto também dos zagueiros do Botafogo para essa quarta rodada aqui. Goleiros, galera. Olha, goleiros, mano. Eu vou estar economizando aqui as cartoletas, tá, galera? Por enquanto, eu vou fazer uma apostinha aqui no Matheus Donelli do Corinthians, tá, galera? 5 cartoletas, pegando o Fluminense em casa, eu sei. Eu sei que o Donelli é bem o frangueiro, mas, galera, o Donelli, quando o Corinthians jogou a última partida em casa no Brasileirão contra o Vasco, galera, o Corinthians manteve o SG, o Donelli foi muito bem, e o Fluminense é um time que finaliza muito, o time do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem um estilo de jogo muito ofensivo, então eu acho que o Donelli, mesmo tomando gol, vai acabar sendo exigido um pouco aí nesse jogo. Então, por enquanto, vou estar fazendo uma aposta aqui no Matheus Donelli, vou economizar, vai precisar de pouco aí pra valorizar. Por enquanto, o meu goleiro que vai ser o Donelli. Mas também, galera, aqui, peraí. Mas, galera, outros goleiros aqui, eu gosto também aqui do Rossi do Flamengo, tá, galera? Acho que o mais óbvio aqui seria o Rossi do Flamengo, galera. Mas, galera, eu já tô com 3 da defesa do Flamengo, galera. Então não valeria a pena também com tanta gente do Flamengo quadriplicada. Eu acho que já seria loucura. Outro goleiro, eu gosto aqui do Gabriel Brazão, do Santos aí, né? O Galo é um time que faz muito gol, mas também é um time que finaliza muito. Mas, por enquanto, eu vou estar colocando aqui o Donelli, galera. Tá colocando aqui o Donelli, do Corinthians. Técnico, galera, olha, sobrou cartoletas aqui pro Felipe Luiz. Então, por enquanto, vou estar colocando aqui o Felipe Luiz, 11 cartoletas, como falei, pegando o Juventude em casa. Pra mim, o Flamengo é o time mais favorito, joga em casa, com o apoio da sua torcida. Eu já coloquei, não fazia muito sentido não pôr o Felipe Luiz, galera, sendo que eu já tenho um monte de jogador do Flamengo. Então, não fazia muito sentido não ir com o Felipe Luiz, porque o Flamengo joga em casa, como falei, é o time mais favorito. Então, cara, vou estar colocando aqui o Felipe Luiz, custando 11 cartoletas. Ah, Gia, não tenho cartoletas pro Felipe Luiz. Me indica outro técnico. Qual técnico outro além do Felipe Luiz? Olha, cara, eu gosto aqui, mano, do Renato Paiva do Botafogo. O Renato Paiva do Botafogo, custando 8 cartoletas, seria um técnico que eu gosto aqui, tirando o Felipe Luiz. Se eu sugerisse o Renato Paiva do Botafogo, eu acho um bom técnico para essa rodada também. Certo, galera? Olha, galera, capitão, eu já coloquei a faixa aqui no Arrascaeta, galera. Vocês nem viram aqui, mas eu coloquei a faixa de capitão no Arrascaeta, tá, galera? Que o meu celular bugou e eu tive que fazer a escalação aí de novo, tá, galera? Mas, mano, a minha faixa foi de capitão aí no Arrascaeta, tá, galera? Minha faixa de capitão, já aí dando spoiler pra vocês, me desculpe, tá, galera? Mas que o celular bugou e eu tive que fazer e regravar o vídeo tudo de novo, tá? Faixa de capitão aqui, o Arrascaeta. Então é isso, galera. Esse foi o time aí, o nosso esboço para essa quarta rodada.
preço do time, 127 cartoletas. Ficou um time caro, tá, galera? Ficou um time caro, mas ficou um bom time. Gostei do time, tá? A faixa de capitão, como eu falei, vou usar, vou estar indo aqui no Arrascaeta. Mais outros capitões, eu gosto aqui do Yuri Alberto, do próprio Bruno Henrique pra essa rodada. E eu vou estar escalando o banco de reservas, o meu reserva de luxo, galera. Já volto. Então é isso, galera. Banco de reservas escalado com Gabriel Brazão, Kaique Bruno, Jonathan Jesus, Carrillo do Corinthians e o Ener Valencia, que inclusive vai ser uma reserva de luxo, galera. Olha, reserva de luxo, galera. Atacante pra baixo do Bruno Henrique tá complicado, galera. Mas meu reserva de luxo vai ser o Ener Valencia mesmo. Vou confirmar a escalação. O meu capitão vai ser o Arrascaeta, como eu já falei. Meu celular bugou, galera, infelizmente, tá? É que o meu celular é ruimzinho. Mas é isso, galera, preço do time 127 cartoletas. Gostei do esboço, tá, galera? Gostei, acho que ficou um esboço bem legal. Mas eu vou atualizar meu time na quarta-feira, tá, galera? Então fiquem ligados, vou postar meu time final. E possa ser que eu entre como zagueiro do Botafogo aí na zaga, mando meu meio campo, meu ataque. Então é isso, galera, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários quantos pontos você fez na última, quantos cartoletas você valorizou. Então é isso, valeu, falou e fui!